Concluímos que a argila 1 com baixo teor de ferro obteve melhores resultados e não altera o pH, sendo a dosagem recomendada de 0,5%. Esta é a argila mais adequada para o uso em aquicultura. Em seguida, foi realizado um teste com a aplicação da argila esmectita 1 como adsorvente de amônia na água de cultivo de Randia-Kellen sob influência de diferentes temperaturas. Neste teste, foram utilizados 4 tratamentos e 4 repetições, sendo o tratamento A 30 graus e sem argila, o B a 30 graus com argila, o C a 23 graus sem argila e o D a 23 graus com argila. Foram utilizados tanques com 8 litros de capacidade, onde foram colocados 5 jundiás com 9,25 gramas, alimentados com rações com 35% de proteína durante 31 dias. Diariamente eram aferidos a temperatura, o oxigênio, a amônio e o nitrito e semanalmente a dureza, a alcalinidade e o pH dessas águas. A argila foi adicionada diretamente aos tanques somente após a elevação da amônia na água. Isso ocorreu aos 10 dias de cultivo. Ao final do experimento, os peixes foram eutanasiados, pesados, medidos e retirado o fígado. Não foi verificada diferença quanto às médias totais dos parâmetros de dureza, alcalinidade, temperatura, oxigênio e pH durante todo o cultivo. A alcalinidade total no final do período experimental foi maior nos tratamentos com adição da argila como adsorvente, que em sua composição in natura continha hidroxilas. Também foi verificado o aumento da dureza total nos tratamentos após adição da argila, o qual disponibilizou cálcio e magnésio na água. Foi verificado o aumento dos teores de nitrito na água durante o avanço do cultivo experimental, sendo que os maiores valores foram observados a partir do 15º dia no tratamento A, sem adição de argila, e onde a temperatura se encontrava mais alta. Essa temperatura estava na faixa ideal para o crescimento das bactérias nitrificantes. Entre o 16º e o 24º dia, foram observados valores muito altos de amônia nos tratamentos com temperatura mais baixa. Isso pode ser explicado pelo fato da temperatura estar abaixo da faixa ótima para o crescimento das bactérias nitrificantes. Não foram observados efeitos dos tratamentos sobre os parâmetros de desempenho. Entretanto, foi observado maior sobrevivência no tratamento B que o tratamento D, possivelmente devido à maior turbidez da água e à temperatura mais alta. A aplicação da argila 1 na água de cultivo de Jundiá elevou a dureza e a alcalinidade da água, mas não foi eficiente na remoção de amônia e de nitrito, mas também não prejudicou o desenvolvimento dos peixes. Finalmente, o segundo material testado neste estudo foi a quitosana. Para a obtenção da quitosana, primeiramente as carapaças de camarões foram lavadas, desmineralizadas, desproteinadas e descoloridas. Obteve-se então a quitina, que foi desacetilada e seca, para finalmente obtermos a quitosana. A etapa de secagem durante o processamento de quitina para a obtenção de quitosana pode ser manipulada de modo a manter as características originais do produto ou então para realizar modificações de interesse, além de assegurar uma umidade adequada do produto. Neste estudo foram produzidas 3 quitosanas. A primeira foi seca em uma etapa e a segunda em 2 etapas, ambas em estufa a 60 graus. A terceira quitosana foi obtida por secagem em CO2 supercrítico por 2 horas, no qual a umidade é removida de maneira controlada e com precisão, obtendo um material particulado com características controladas e precisas. Podemos observar que a quitosana 3 apresentou maior área superficial e volume de poros e menor tamanho de poros. Na microscopia eletrônica de varredura, podemos observar que a Q3 apresentou um menor tamanho de partículas e formas mais homogêneas e superfícies menos rugosas, já a Q2 apresentou tamanhos regulares com superfícies mais rugosas e maior área superficial que a Q1. No teste para avaliar as quitosanas da remoção de amônia de efluente sintético, observamos que a Q3 foi capaz de remover quase 100%, já a Q1 e a Q2 removeram cerca de 70% da amônia. Em efluentes com mais de 10 mg de amônia por litro, a quitosana 3 reduz a eficiência de remoção, já que a Q1 e a Q2 são menos prejudicadas. A secagem por CO2 supercrítico provocou alterações marcantes nas características das partículas de quitosana, como expressivo aumento do volume de poros da área superficial sem nenhum tipo de modificação estrutural. Essas características potencializaram a utilização da quitosana como adsorvente, que foi capaz de remover 98% de amônia na dosagem de apenas 0,05%. Neste estudo, podemos concluir que os melhores adsorventes de amônia testados foram a argila esmectita com baixo teor de ferro e as quitosanas. Finalmente, mais estudos serão realizados para desenvolver formas mais práticas de aplicação desses materiais na aquicultura. Created using Powtoon.